Olá, muito bem-vindo a esse vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, nunca escutou um vídeo aqui no canal, muito bem-vindo. E esse vídeo é mais uma reflexão. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já percebeu que ultimamente na sociedade é bem fácil quando a gente está passando por um problema, a gente encontrar pessoas que nos consolem, que fiquem ali, né? Num termo que eu não gosto muito, assim, acho bem pesado, mas é um termo que se exemplifica bem, que é lambendo a ferida. É nojento a gente pensar, né? Mas a gente consegue facilmente pessoas ali, conversando sobre problema e cada um falando sobre os seus problemas. Antigamente se dizia assim, olha, dificilmente tu consegue um amigo para chorar contigo, mas para festejar e para rir, para curtir a vida é fácil. Agora, para chorar é difícil. Acho que hoje em dia tá mudando isso, porque é justamente o contrário. Será que é porque a gente tá com muita facilidade de reclamar da vida? Pode ser, né? Pode ser que essa dinâmica, essa mudança aí. E esse vídeo foi inspirado numa pregação de uma pastora que eu gosto muito. De repente você já ouviu falar da Viviane Martinello, da Igreja Aba de Criciúma, né, de Santa Catarina. E se você não conhece, eu recomendo, é muito boa, são muito boas as pregações dela. E ela falou sobre isso, não era sobre esse tema, a pregação, mas ela tocou nesse ponto e eu fiquei pensando sobre isso. E aí surgiu essa ideia aqui de refletirmos sobre esse assunto. E me surgiu um pensamento, né, que eu até anotei aqui, uma frase: não seja um urubu. Celebre a sua vida e a vida dos outros. Surgiu essa frase porque o que é um urubu, né? O urubu é um bicho que se alimenta de carniça, de coisa morta. E quantas vezes a gente tá na vida dessa forma? Porque, como eu disse, hoje em dia é muito comum, né? Essa onda, né? Muito comum a gente ficar reclamando, cada um falando de seus problemas, aí competindo, né, quem tem mais problema, ou se você tá mal, você conseguir alguém para te escutar e ficar, ai, coitada, é verdade, tu é um infeliz, tu não tem esperança para ti, né? E é muito fácil a gente conseguir pessoas para validar esse nosso estado de ânimo aí, né, decadente. Mas parece que tá assim uma ausência na sociedade de celebração da vida. Justamente o contrário, né? A gente celebrar as nossas conquistas. E isso pra gente mesmo, parece que a gente tem uma vergonha, né? Quando a gente pensa, puxa, eu fui bem sucedido em tal coisa. A gente fica se escondendo, assim, ninguém pode saber aqui que eu tô tão feliz, escondendo a felicidade. Puxa, deu certo um negócio na minha vida. A minha empresa vendeu super bem esse mês. Deixa eu ficar feliz aqui quietinho no meu canto. Eu não posso falar para ninguém, não posso celebrar, senão vai ter inveja. De repente essa alegria termina. Porque a gente tem dificuldade de encontrar pessoas que celebrem as nossas conquistas, né? Que se alegrem com a nossa alegria, que desejem coisas boas para nós. E assim eu acho que geral na sociedade. Você concorda comigo? Coloca aí nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Você acha que hoje em dia tá difícil a gente sentar numa roda de amigos e cada um falar assim, hoje eu fui super bem na prova, hoje, né, uma universidade, hoje eu me saí super bem, estudei, me saí super bem. Parece que é mais fácil dizer assim, não fui bem, não dormi bem à noite, não consegui fazer bem a prova. Só coisa ruim, né? Ou, estudei bastante, passei num concurso, colocar ali no Instagram, né? E as pessoas, parece que é uma facilidade, assim, de ficar olhando com uma inveja, né? Com uma vontade que dê tudo mal na vida da outra pessoa, né? E a gente mesmo tem essa dificuldade, fica inibido, como eu disse, né, de celebrar as nossas conquistas,
de dizer assim, poxa, eu tô tão feliz, tão orgulhoso do meu filho, porque ele se saiu bem na prova. Eu tô tão orgulhoso porque é um bom filho. E às vezes não só pelo desempenho, tanto da gente como dos filhos, né, enfim, mas celebrar porque o filho tem saúde, celebrar porque o filho é um filho abençoado, um filho parceiro, um filho querido, um filho que escuta, né, o que obedece, respeita os pais, enfim, essas pequenas coisas que são tão importantes, né? E também na nossa vida, celebrar porque a gente está com saúde, celebrar porque a gente está vivo, celebrar o nosso trabalho, celebrar o nosso casamento, celebrar a nossa casa, né? Ou se a gente não tem casa, celebrar que a gente tem todo mês o dinheiro do aluguel, celebrar as nossas conquistas, celebrar até mesmo um olhar de esperança diante do futuro. Enfim, eu acho que na nossa sociedade em geral tá uma tendência de dificuldade de celebrar a vida. E isso também se aplica no meio da igreja. Até foi uma coisa bem legal, bem interessante, que esse ano eu vou participar do louvor, né? Do Ministério de Louvor da minha igreja. Fazia um tempo que eu estava sem participar. É uma coisa que eu gosto muito cantar, né? Quando eu era mais nova, eu participava de coral. É uma coisa que eu amo fazer. Não que eu tenha tanto dom nisso, mas eu amo fazer. E na reunião foi pontuado sobre isso, sobre que a gente vai buscar louvores, né, de celebração, porque a igreja às vezes carece também desses louvores de celebração. Às vezes é um louvor mais intimista, mais, né, e a igreja levantou esse ponto, né, a liderança do Ministério de Louvor sobre a celebração. E olha a coincidência que foi chamado um palestrante, depois de um tempo dessa reunião, né, foi chamado um palestrante lá na nossa igreja para falar sobre música de uma outra igreja em outro estado. E essa pessoa também pontuou sobre isso, sobre que a igreja dele também estava levantando esse ponto aí, pensando em louvores de celebração para chamar a igreja para celebrar. E eu fiquei pensando sobre isso, eu pensei assim, puxa, né? Porque no reino de Deus nada é coincidência, tudo é mover do Espírito Santo. E eu fiquei pensando, será que Deus não quer isso de nós? Que a gente aprenda a celebrar a vida, celebrar as conquistas das pessoas, celebrar as nossas conquistas, e às vezes não grandes conquistas, como eu disse, né? Mas pequenas coisas que fazem tanta diferença. Celebrar a nossa vida, porque pensa só uma coisa, para comigo para pensar uma coisa. Às vezes, se a gente tá com uma dorzinha lá numa unha encravada, uma coisinha pequena, já é um desconforto, né? A gente já não fica bem durante o dia, né? Para caminhar, já fica com medo que as pessoas pisem no nosso pé. Às vezes uma dor nas costas tira a nossa paz. Então, olha como é importante a gente celebrar a vida, celebrar a saúde, celebrar tudo que a gente puder celebrar na nossa vida e na vida dos outros. E então, por isso que eu fiquei pensando e achei interessante passar essa reflexão aqui, fazer um vídeo, né, para vocês pensarem sobre a vida de vocês também. Será que a gente está seguindo essa tendência da sociedade de murmurar, de reclamar, de juntar com as pessoas e ficar cada um concorrendo, quem tem mais problema, quem pode contar mais miséria da vida? Às vezes até aí já vai no automático, a gente mesmo já fica esse hábito na nossa família, já fica, ai, eu tô cansado, ai, não foi um dia bom, ai, o fulano isso, fulano aquilo. Aí a gente já vai criando, né, esse hábito, esse estado mental aí, sempre olhar as coisas com viés negativo, com reclamação, com murmuração, não conseguir celebrar a vida das pessoas, as conquistas das pessoas, porque a gente só olha a vida nesse viés negativo. E aí, então, a gente pode pensar nessa frase aí, ó, não seja um urubu, não seja um urubu na sua vida, celebre a sua vida, celebre a vida dos outros. A gente precisa exercitar isso, porque não é fácil,
Porque toda a sociedade, a tendência da sociedade é murmurar, é reclamar, é não celebrar nada, é não se alegrar com nada. Mas eu acredito, com essa experiência que eu contei para vocês em relação a essa coincidência aí, né? Dessas coisas, de estar tão ajustada, tanto de uma igreja de um estado, uma igreja de outro estado, nem tinham se falado sobre isso. E aí foi pontuado esse ponto sobre a celebração. Eu acredito que está no coração do Senhor, que o seu povo aprenda a celebrar a vida, aprenda a celebrar o relacionamento com Ele, aprenda a celebrar a esperança da volta de Jesus, né? Aprenda a celebrar todas as coisas na nossa existência, até mesmo os problemas, né? Pasmem, até mesmo os problemas, porque por meio dos problemas muitas vezes é forjado o nosso caráter, né? Às vezes, se não fossem os problemas, a gente nem estaria buscando ao Senhor, não é verdade? Vamos ser sinceros. Às vezes a forma que a gente busca ter, acaba tendo um coração mais humilde, mais receptivo para a palavra de Deus, é por causa que a gente precisa. Porque às vezes a gente não vê outra saída, a gente recorre a Deus. Então, às vezes, até mesmo os desafios, os problemas da nossa vida, é a misericórdia de Deus sobre nós, é a graça de Deus sobre nós, e a gente precisa celebrar isso, porque é Deus que nos alcança, o amor de Deus que nos alcança. Às vezes não é a gente por iniciativa própria, quando tá tudo lá up, tudo bem, né? Tudo lá em cima. E a gente busca Deus, não. A maioria de nós não é assim. A maioria de nós, quando tá tudo bem na nossa vida, a gente esquece, a gente se acha super homens, super mulheres, não precisa de ninguém, tá, né? Não precisa de nenhuma intervenção divina na nossa vida. Inclusive, muitos de nós já abrimos a boca para dizer: eu não acredito em Deus, Deus não existe, não quero saber de nada, a igreja é uma coisa para bitolado, para alienado. Eu mesma, uma vez, uma época da minha vida, eu disse: eu nunca mais vou para a igreja. E olha, eu aqui falando no YouTube sobre fé, né? Sobre cristianismo, sobre a Bíblia, sobre as minhas experiências na igreja. Então é assim, o nosso coração ele é orgulhoso, e até mesmo pelos desafios a gente deve celebrar. A gente deve celebrar a vida na sua totalidade. E olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 12, o versículo 15. Fala o seguinte: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Então, é uma instrução para nós, dentro dessa reflexão, desse ponto aí que eu dividi com você, é uma reflexão para a gente, uma instrução para a gente seguir. Alegrem-se com os que se alegrem, né? Celebrem a vida com os que se alegrem. Não fica pensando assim: o fulano conseguiu e olha aqui a minha vida. Né? Daqui a pouco uma pessoa, uma amiga sua, diz: olha, eu tô grávida, fulana. Aí tu dá aquele sorrisinho sem graça, né? Só para disfarçar, e pensa assim: eu queria tanto que fosse comigo. Por que eu ainda não consegui engravidar, né? E não consegue celebrar as conquistas das pessoas. Ou às vezes uma notícia de um emprego: fulano conseguiu um trabalho maravilhoso e tal. E a outra pessoa dá um tapinha nas costas: que legal, fulano, né? Com aquele sorriso amarelo, mas no fundo com aquele pensamento: poxa, eu não consegui, eu não tenho um bom trabalho, eu não consigo nada. Olha só como a nossa cabeça é, como a nossa mente é. Isso não leva a nada a gente ter esse tipo de sentimento, esse pensamento, né? Que a gente deve celebrar. Um dia a nossa vitória vem. Se você está celebrando a conquista das pessoas, Deus está olhando o seu coração. Não tem inveja da conquista dos outros, né? Deus está olhando e um dia vem, um dia a tua vitória vem, mas procure ter um coração puro. Procure ter um coração puro, celebre de coração puro a conquista, a vida das pessoas. Celebre a sua vida também, porque a gente sempre tem o que celebrar. Abraço e até o próximo vídeo.